Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui, na disciplina de Gestão do Conhecimento, um tema extremamente relevante para o mundo dos negócios, para quem realmente vai atuar profissionalmente em alguma organização, que precisa encontrar um mecanismo para reter as informações que foram geradas ao longo do tempo e que muitas das vezes estão de forma tácita dentro da cabeça das pessoas. Quem que nunca ouviu uma frase ou alguém comentar da dificuldade, né, do problema que a pessoa teria quando um determinado colega de trabalho sai de férias, né, vai gozar as férias, ou que um determinado funcionário da empresa está no período de aposentadoria. As pessoas, os gestores até se desesperam, né? Muitas das vezes por pensar o que nós vamos fazer nesse momento, dessa saída dessa pessoa, desse período de férias, porque a empresa vai parar, os processos vão parar, porque somente aquela pessoa faz aquela atividade, né? Entende daquela atividade. Então, isso já se tornou um dilema dentro das empresas. Quer dizer, a informação histórica, o insight que aquela pessoa tem é nato dela, ela conquistou durante muito tempo dentro da empresa. E não tem outra pessoa dentro da empresa para fazer o que ela faz, né? Para tomar aquela decisão rápida como ela faz, que tem aquela habilidade matemática, né, e de engenharia que ela tem, né? Então isso realmente virou um dilema. Então aí a administração, né, a ciência da administração começou a pensar em formas de tratar esse conhecimento que é nato ou que está ou que foi adquirido ao longo do tempo para essa pessoa. Todo mundo sabe que a informação é extremamente importante para a tomada de decisão. A informação vem, né, de dados em estado bruto, que não agregam nada para o processo de tomada de decisão, mas existem pelo simples fato, né, de serem captados no mundo real, né? Quando você atribui contexto e significado ao dado, você gera informação. Essa informação, hoje em dia, você tem uma gama de informações muito grande e que a gente precisa ter, a empresa precisa ter mecanismos, né, formas de melhor tratar essa quantidade de informação que está circulando na empresa e fora da empresa a todo momento. Até na nossa vida pessoal, nós temos uma série de informações, né, que bombardeiam, né, o nosso dia a dia. E a gente agora está numa era que a gente precisa ter mecanismos para reter as informações que são realmente valiosas. O que é o conhecimento? Basicamente, quando você tem as informações históricas de uma determinada situação, informações que você veio gerando há 20, 30 anos dentro da empresa, você chega num ponto que você precisa contextualizar melhor, você precisa tratar melhor essa informação histórica para que você possa reconhecer padrão nesses dados, nessas informações. E reconhecendo padrão nesses dados, nessas informações, você começa a ter tomadas de decisões mais eficientes, gerando até vantagem competitiva para a organização. O problema do conhecimento é que ou ele é explícito ou ele é tácito. O explícito a gente facilmente transmite. A gente tem uma facilidade maior de transmissão. Já o conhecimento tácito é um conhecimento de difícil transmissão. Então, na verdade, a empresa passa a ter que ter mecanismos, e aí a tecnologia também auxilia, por exemplo, a digitalização, né, de dados, né, de documentos dentro da empresa, vão permitir que a empresa crie uma base de dados consistente, histórica, que vai permitir, através de análises estatísticas avançadas e rotinas de IA, de inteligência artificial, gerar o tão esperado conhecimento. Junto a isso, sistemas de informação são criados, são desenvolvidos com rotinas de BI, né, de inteligência de negócios, também permitindo que se tome decisões, né, mais aprofundadas, decisões mais acertadas, diante de análises pré-existentes, né,
né, anteriores de gamas de informações que estão na empresa há muito tempo, né? Então, aquele insight que estava antes só na cabeça das pessoas podem ser simulados, né? Podem ser conseguidos através da gestão do conhecimento, tá? Que é uma área que eu digo para vocês estudarem, que é uma área que está sendo empregada, um conceito, né, que está sendo empregado em todas as áreas do conhecimento, na administração, nos sistemas de informação, né, na área de gestão como um todo. Tá? E toda a organização está buscando esse tipo de gestão. Tá? Nós vamos iniciar falando dos tipos de conhecimento, isso no geral, né? Conhecimento popular, né? Empírico, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico, né? Até nós chegarmos no final desse módulo, que é a gente iniciar os estudos em cima do espiral do conhecimento. Como é que a gente faz a transição entre o conhecimento explícito para tácito, de tácito para explícito, de explícito para explícito, de tácito para tácito. Tá? A gente vai discutir essa espiral no final desse primeiro módulo. Tá? Espero que gostem. Dúvidas, mantenham contato na plataforma e a gente vai se conversando aí durante todo esse primeiro e segundo módulo. Tá? Vamos lá, vamos começar então falando da aquisição do conhecimento, que é o conteúdo da aula 1. Então, gente, conforme eu falei, né, o primeiro trabalho que a gente vem trazer para vocês é sobre aquisição do conhecimento. Né? Então, Marconi e Lakatos, ele disse que ao longo da história a gente consegue distinguir 4 tipos de conhecimento. Conhecimento popular ou senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Tá? Então, um pouquinho sobre esses tipos de conhecimento, diz o seguinte: conhecimento popular ou empírico ou de senso comum, né, é um conhecimento que existe desde a época dos homens das cavernas. Né? É um conhecimento transmitido de geração em geração por meio de educação informal, baseado em imitação ou em fenômenos sem explicar sua causa. Então, um exemplo do conhecimento popular empírico é: não se pode comer manga com leite. Né? A gente fica, né, com medo daquilo. A gente acaba não comendo, não sabendo o porquê, né, qual é a causa disso, o que gerou esse conhecimento, mas a gente acaba fazendo. Muitos desses conhecimentos populares ou empíricos são em cima de místico, né? Algo místico, né? São situações que a gente fantasiosas, culturais, que a gente traz dos nossos pais, avós, e a gente não se pergunta muitas das vezes por quê. Quem gerou, por que é dessa forma. A gente só acaba, muitas das vezes, executando. Né? Então, existe todo um misticismo por trás disso. Tá? É o conhecimento popular empírico. O conhecimento religioso, né, é tão antigo quanto o conhecimento popular, pois faz parte da característica humana, buscar explicações para suas dúvidas e angústias. Sua função é fornecer respostas para as nossas perguntas. Nesse caso, não são perguntas científicas, mas perguntas relacionadas a nossas dúvidas existenciais e aos nossos anseios, destinos e laços que nos remetem a uma entidade superior. Então, muito ligado a algo divino, né? Então, está trovejando porque Deus está nervoso, está chateado com a humanidade. Então, por isso que está trovejando, por isso que houve uma catástrofe, um terremoto. Então, é o conhecimento religioso que também a gente acaba aceitando, né? E não contradizendo ao conhecimento, porque é algo que vem de muitos e muitos anos, faz parte da nossa cultura, da nossa vida. O conhecimento filosófico, né, é o conhecimento que se baseia no ato de filosofar, na tentativa de buscar soluções factíveis, pelo uso de interrogações para decifrar elementos imperceptíveis. Geralmente, a solução de um problema por meio desse tipo de conhecimento é feita por meio da análise de ideias e relações conceituais, que não é passível de observações sensoriais. Note que o conhecimento religioso e conhecimento popular, muitas das vezes, é realizado em cima de observações sensoriais. Já o conhecimento filosófico, não. Ele é mais trabalhado em cima de conceitos, né, que foram gerados através de análise de ideias
né, ao longo dos anos. Então, é o primeiro passo para a gente tornar um pouco mais científico na definição do conhecimento. Mas ele não é ainda científico. O próximo tipo, né, que é o conhecimento científico, por fim, é o conhecimento que corresponde, ou melhor, que compreende, né, as informações e fatos que são comprovados por meio da ciência. Esses sim têm explicação científica, né? A gente diria que tem explicação científica. É o conhecimento que usa métodos científicos para a reprodução e aplicação dos saberes. Então, se você está numa faculdade, se você vai fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, você vai se basear não no conhecimento popular, não no conhecimento religioso, não no conhecimento filosófico, né? Talvez até alguma coisa em cima do conhecimento filosófico, mas do religioso e popular, não. A gente vai se ater, então, ao conhecimento científico, né? É esse que é ensinado na faculdade, é esse que você aprende enquanto é um pesquisador, né? Quando é um pesquisador. Então ele coloca assim, ainda, né, sobre os tipos de conhecimento, fique atento, né? Existe ainda outro tipo de conhecimento denominado conhecimento tácito, que corresponde a um modelo de conhecimento subjetivo, adquirido por meio de experiências e vivências individuais. O termo tácito vem do latim tacitus, que significa silencioso, ou não expresso em palavras. Ou seja, trata-se de um tipo de conhecimento difícil ou mesmo impossível de se transmitir a outras pessoas por meio de métodos didáticos ou convencionais. Esse tipo de conhecimento, gente, o tácito, é um conhecimento que a gente vai ter aqui um capítulo à parte para tratar. É um conhecimento nato de cada pessoa, né? Ele é muito subjetivo e muitas das vezes ele é adquirido por meio de experiências e vivências individuais. Então, nada mais interessante do que levar em consideração esse tipo de conhecimento também, junto com o conhecimento científico, né? Além do conhecimento científico que você aprende num determinado momento no banco da faculdade, você vai ter também as suas vivências, as suas experiências individuais sendo levado em consideração quando se fala de um conhecimento do tipo tácito. Aí, né, nós fizemos aí um resumo, né, de tudo que nós falamos. Então, conhecimento humano, religioso, acredita que a fé religiosa possui a verdade absoluta. O científico usa lógica e pensamento crítico, né, para explicar, né, determinadas situações. O filosófico surge das reflexões que o homem faz sobre as questões imateriais e subjetivas. São questões, ou melhor, são reflexões pré-definidas, né, e que as demais conclusões se baseiam nessas reflexões. E o empírico, né, surge a partir, ou popular, surge a partir da interação do ser humano com o ambiente em que o rodeia. Tá? São os 4 tipos, além do conhecimento tácito que a gente mencionou no slide anterior. Muito bem. Lá pela aula 2, ele fala um pouco de conhecimento e inovação, né? A relação entre conhecimento e inovação é direta e proporcional. Quanto mais conhecimento houver, mais inovação surgirão. Interessante essa relação proporcional, né? Logo, o conhecimento vem sendo visto como um recurso essencial às organizações, né? A organização que gera conhecimento provavelmente vai gerar inovação também. Pois já não basta possuir dados, registros isolados, tampouco informações, dados com algum tratamento, pois é o conhecimento e as suas diferentes formas de manifestação que envolvem a informação aplicada em busca de um determinado objetivo, que gerará a base para a inovação. Gente, então, notem que o quanto é importante a informação para o nosso processo de tomada de decisão. Sim, a gente não está denegrindo isso, mas o que passa a ser mais importante hoje, com o objetivo de gerar inovação, é você conseguir gerar conhecimento, né? Que esse vai ser a base, né, aplicado a um determinado objetivo que você quer. Esse conhecimento gerado, aplicado a um determinado objetivo, vai gerar uma base para a inovação, né? A esse respeito, né, 2 autores ressaltam que a inovação é uma questão de conhecimento, criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes conjuntos de conhecimento. É isso que a gente quer e é isso que a gente busca quando a gente trata a inovação, leva a inovação como sendo algo extremamente importante para o processo de tomada de decisão e para o diferencial competitivo que a organização tem ou busca. E aí ele traz aqui um outro gráfico, né, de relevância para a empresa e intangibilidade. Então, dado
informação. Notem que essa curva ela começa a se achatar em relação à relevância, né, para a empresa, quando ela chega no trato do conhecimento, né, dentro de projetos e atividades que a organização desenvolve a todo momento. Ela cria conhecimento, know-how com esse conhecimento, depois ela joga isso em ação. A informação e o dado passa a ser um pouco intangível para a gente, né? Ele é muito intangível, então a gente consegue materializar melhor esse dado, essa informação, através do conhecimento que vai gerar um know-how, que vai gerar, por sua vez, uma ação. E isso, com certeza, fica mais tangível para a organização e mais relevante também, né? Então ele diz que conhecimento e inovação são elementos com intrínseca conexão, pois não há inovação sem conhecimento. É a partir do saber que novas ideias são geradas, pois junto com as capacidades da organização, ele promove assimilações que norteiam a inovação. Então, é a partir do saber, é a partir do conhecimento que eu gerei e que eu vou propor, ou que eu vou ter novas ideias. Isso está muito ligado, né, a esse conceito. E aí, o conhecimento como um ativo, né? Então, dimensões do conhecimento como um ativo organizacional. Individual, tipo de recurso, individual. Habilidades e conhecimentos acerca dos indivíduos que formam a organização. Tecnológico, conjunto de capacidades que podem ser reproduzidas, né? Então, os recursos existentes na empresa, que eu estou dizendo. Administrativo, perfis de empregados e gestores, rotinas, procedimentos e sistemas para viabilizar a execução das tarefas. Estrutura organizacional, estratégia orientada da ação e da cultura que norteiam as crenças e os valores corporativos. Recurso externo, relações que a empresa estabelece com aliados, concorrentes, fornecedores, clientes, agentes políticos e comunidades locais, atuais e potenciais, tais como parceria, canais de distribuição, etc. E o recurso projetual, meios pelos quais os recursos tecnológicos, organizacionais e externos são mobilizados e transformados, configurando-se como base para o conhecimento, pois geram aprendizado acerca de aspectos a serem repetidos ou ajustados, tá? Então, as dimensões do conhecimento como um ativo organizacional, ele pode estar embutido em cada um desses recursos, né? O conhecimento individual, no indivíduo, conhecimento tecnológico, administrativo, externo e projetual. Muito bem. Seguindo, né? Fontes externas de inovação. Enquanto a gente permeia, né? A gente busca fontes internas de inovação, a gente não pode esquecer que existem interação entre alguns autores que a gente caracteriza como fonte externa de inovação, né? Que eles chamam de hélice tríplice, né? Entre governo, universidade e empresa. Então, o governo fomenta, o governo até mesmo ele ajuda financeiramente em projetos que são, muitas das vezes, também desenvolvidos pelas universidades, né? Quando você fala de incubadora de empresas, né? As ideias são fomentadas ali e, por sua vez, aplicadas em empresas. Então, quando você une, por isso que quando a gente vê um programa que envolve empresa, universidade, governo, você tem o melhor, vamos dizer, ecossistema, né? Vamos dizer assim, o melhor ecossistema para se envolver inovação, para se desenvolver inovação, né? Então, após a discussão elaborada ao longo do que a gente conversou, temos que, em resumo, a inovação se dá por intermédio de duas fontes. A fonte interna e a fonte externa. A fonte interna se origina dentro da empresa, pelos próprios colaboradores, de modo a evidenciar que o ambiente é fértil para a geração de novas ideias. É claro, a empresa, né, a organização, é um berço, né, enorme de possibilidade de inovação, né? Cabe aos colaboradores buscarem, né, resolverem esses problemas, essas dores que a empresa tem, através de uma solução inovadora. E existe também a fonte externa de inovação, que por sua vez é gerada por agentes que não se encontram no organograma da empresa, mas são de extrema importância para fomentar, né, para patrocinar muitas das vezes essa inovação que está nascendo dentro da empresa, tá? Que é o governo, a universidade e as próprias empresas. Depois ele vem no assunto de capital intelectual, né? Para sobreviver e competir na sociedade de conhecimento, que é a sociedade que a gente vive,
as empresas devem aprender a administrar seus ativos intelectuais, né? Olha que interessante a palavra. Dentro da sociedade do conhecimento, eu tenho ativos intelectuais. Notem que o ativo não é mais somente tangível, né? Ele também é um ativo intangível, né? Conceitual. Provavelmente há pouco de novo a ser dito sobre a administração dos fatores clássicos de produção. A gestão do conhecimento, entretanto, está apenas começando. Então, enquanto a gente ainda tem pouca coisa de nova a falar dos fatores clássicos da produção, que está dentro da organização, a gente tem muito a falar da gestão do conhecimento, que está apenas começando dentro dessas empresas, né? Conhecimento é o único recurso que aumenta com o uso. Os administradores, profissionais do conhecimento, enfrentam enormes demandas por causa do seu crescimento intenso, por seu curto ciclo de vida, né? Por que curto ciclo de vida? Porque os próprios concorrentes, o conhecimento que hoje talvez você tenha conseguido, amanhã ele já perde um pouco o valor, né? Você tem que, na verdade, juntar ele com outro conhecimento para que você possa dar um novo fôlego a esse conhecimento que você acabou de encontrar, né? E pela natureza cada vez mais intensa em conhecimento de todos os processos administrativos, deve-se agir rapidamente, pois se você esperar até os esforços de gestão do conhecimento de seus concorrentes começarem a dar resultados, pode ser tarde demais para alcançá-lo, tá? Então, realmente fica aí uma reflexão muito interessante para vocês pensarem. E aí, gente, a gente tem que lembrar também que essa gestão do conhecimento passa também por uma memória eletrônica da empresa. Além da memória que está na cabeça das pessoas, né, dos colaboradores, a gente também tem que lembrar que existe também uma memória eletrônica que precisa ser levada em consideração quando se fala no capital intelectual da empresa, que é a condição que ela tem de gerir o seu conhecimento. O conhecimento que tácito, que está na cabeça de cada um dos seus colaboradores. Então, a capacidade ilimitada de armazenamento. Nos últimos anos, a revolução na indústria, né, de computadores multiplicou as maneiras de armazenar material eletronicamente. Se o desenvolvimento continuar na mesma velocidade rápida, logo haverá espaço praticamente ilimitado de armazenagem a um custo muito modesto. Armazenamento não é mais caro, não é caro. Armazenamento está assim, praticamente quase que ilimitado, né? Vemos há pouco tempo, eu li uma matéria há pouco tempo sobre armazenamento em DNA humano. Assim, uma porção mínima, minúscula de DNA humano que permitia armazenamento de dados. Então, gente, isso quer dizer, a gente está numa crescente inovação, né, exploração de formas de armazenamento. Mas a empresa também, que existe lá, por exemplo, gerenciador eletrônico de documentos. Pode observar que junto com essa capacidade limitada, a gente tem o conceito de digitalização do conhecimento. Digitalização é você ter scanners profissionais que vão reter, que vão armazenar tudo que é informação que está em papel e torná-la eletrônica, pelo simples fato da gente conseguir, através disso, suprir, né, ou tomar as melhores decisões, unir esses dados para que eles possam ser trabalhados, né, vamos dizer assim, que eles possam ser interpretados de uma forma ampla e, com isso, gerar conhecimento e, consequentemente, inovação, né? Então, a digitalização é uma realidade. As empresas não têm mais procurado guardar documentos em papel, documentos em caixas, o que a gente chama de arquivo morto, está cada vez mais sendo substituído por armazenamento em mídias, onde o funcionário, né, a empresa, vai ter uma gama maior de dados para serem trabalhados com softwares específicos, né, como eu falei, de inteligência artificial, softwares que têm análises estatísticas avançadas, e com isso fazer o que a gente chama, buscar o que a gente chama de reconhecimento de padrão, e a partir desse reconhecimento de padrão possa gerar inovação e, consequentemente, vantagem competitiva para a empresa. Tá? Eu acho que é isso que a gente busca com essa memória eletrônica, né, com esse trato eletrônico que está sendo dado a todos os dados e informações que estão dentro da empresa, e também eletronicamente tratado, retirado, né, da cabeça das pessoas
o que elas guardam num decorrer de décadas dentro da empresa, né? O que muitas das vezes só está na cabeça dela, aquilo precisa, de certa forma, ser mapeado para um sistema de gerenciamento do conhecimento, que é uma realidade também. Ok?